Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos ter aqui, o privilégio de conversar novamente com o Piauí. E o assunto, a gente vai falar um pouco, né, um assunto aleatório, a respeito do final do ano, a respeito das pessoas, a respeito do ser humano, né, a respeito da personalidade que cada um tem. Então, isso aí motiva a gente a conversar um pouco sobre tudo e sobre todos. De início aqui eu quero mandar um abraço aos nossos ouvintes, os patrocinadores do podcast Pode Tudo. Nós temos a CL Construções, lá em Maceió, né, Alagoas. Tem um número aqui, você que quer contratar essa empresa, né, você que precisa de construir sua casa, você que precisa de uma pessoa dedicada, né, uma empresa séria, procura lá no número 82, né, 98206 4350. Repetindo, 82 98206 4350. E Elivelto Azulejista aqui no Chapadão do Sul, que está sempre virando cada vez mais referência em porcelanato, acabamentos especiais e grandes formatos. Nós temos também a Gemax Sucata, na Avenida Goiás, né, onde você pode vender latinha, cobre, alumínio, ferro, baterias e muito mais. E o Supermercado Economia na Rua 23, aqui no centro de Chapadão do Sul, onde tem oferta todos os dias. Procura o Supermercado Economia para você economizar de verdade, tá? E lembrando, né, que você pode entrar lá no TikTok da CL Construções e ver aí, TikTok, meio like, entra lá e dá o seu like para animar a galera aí da CL Construções em Maceió, Alagoas. E hoje, como já disse, o bate-papo vai ser assim, descontraído. Conversar com o Piauí, nosso parceiro do podcast, parceiro de você que está em casa sempre contribuindo para que o podcast Pode Tudo permaneça no ar, não é verdade? Então vamos falar um pouco a respeito, né, Piauí? Final de ano está chegando, vamos falar sobre o ser humano. A gente vê que é interessante aí todo mundo se reunindo, né? Já passou o Natal, a gente viu que foi confraternização aqui, confraternização ali, e isso é muito interessante. A gente gostaria muito, né, de passar uma mensagem para vocês e deixar aqui o nosso desejo que continue esse sentimento de amor ao próximo, continue não só no Natal, mas continue aí, passa o ano novo, virada de ano, chega o outro ano e começa renovando as ideias, procurando sempre o melhor para todos nós. É isso aí, Piauí. Boa tarde a todos, né? Novamente aqui contribuindo com esse canal, né? Com as informações, né? Com a nossa visão social, a nossa visão como uma pessoa, né? Isso é muito importantíssimo. E queria aqui, né, deixar minhas felicitações a todas as pessoas que estão de aniversário hoje, as pessoas que também durante essa semana também, que foi uma semana festiva, né? E um Feliz Natal para todos aí. Como o Chico aqui falou, né, o nosso parceiro aqui, nosso amigo, em relação, né, da visão do ser humano hoje, que está uma visão medíocre, uma visão que precisa, né, se reeducar. A gente vê muitas catástrofes acontecendo no meio das famílias, no meio social, e isso não era para acontecer. A gente vê que as pessoas estão perdendo o amor de si próximo e do próximo também, né? E a gente vê que no nosso meio, a gente vê que está faltando muito, né, uma visão humanitária. Essa que é a palavra que a gente tem que colocar num dia desse, né, que é festivo, num ano desse que está findando, né, a gente com saúde, né, e a gente deseja a todos também saúde, né, e essa é minha visão, né. Exatamente, pessoal. E quando se fala em união, quando se fala em família, né? Família somos todos nós, é isso aí? Não de laço sanguíneo, mas aí em Cristo Jesus, como diz a Bíblia, né? Todos nós somos família. E quando se fala em família, a gente pensa também em humildade.
Humildade não é se agachar mentalmente a tudo que os outros dizem, né? Humildade é saber o que você é, no meu modo de entender, e o que você pode sem precisar realmente se manifestar aos outros. Vale para você mesmo. Essa é a humildade verdadeira que eu imagino, né? Quando se fala em humildade, a gente pensa nisso. Não alguém se rebaixar mentalmente a tudo que os outros dizem, né? Agora há pouco eu estava conversando com o Piauí a respeito do ser humano, a respeito da visão medíocre em que ele citou agora há pouco, né? E a gente viu que existem vários tipos de personalidades, vários tipos de pensamentos. E a gente quer compartilhar o nosso aqui com vocês, quando se refere à humildade, quando se refere ao ser humano em si. A gente também é ser humano e tem que mostrar os nossos defeitos, tem que mostrar onde a gente acerta, onde a gente erra, e a gente tem que ser o que a gente é. Que o ser humano, ele é o que é e é quando quer. Então, se a gente nasce sem saber de nada, praticamente aprendendo a se levantar, caindo, né? Isso quer dizer que a gente tem muito a ensinar também, mesmo sem saber. Uma criança, por exemplo, ela ensina a gente, Piauí, sem a gente sequer imaginar que ela, mesmo sem ser uma professora, né, uma criança, mas ela ensina a gente muita coisa, sem saber de nada. Isso quer dizer que quando a gente não sabe de nada, não significa que a gente não possa ensinar alguém, né? O que é que acontece com o ser humano? Ele nasce sem saber de nada, uma mente limpa, digamos assim, mas existem dentro de si aquela personalidade, né? Todo mundo nasce com uma personalidade, ou melhor dizer, com um caráter. A personalidade vai se moldando aos poucos, né? Hoje você pensa uma coisa, amanhã você pensa outra. Hoje você é de um jeito, amanhã você é de outro. As circunstâncias da vida faz a gente mudar de pensamento, faz a gente mudar de atitude, faz a gente mudar de vida. Por isso que você que está aí nos ouvindo, vamos compartilhar as nossas ideias, né? E também mandar a sua mensagem aí, se você concorda ou não com o que a gente está aqui falando, né, Piauí? Em relação, Piauí, ao ser humano, o que é que você imagina assim? Você pode também fazer pergunta para mim, né? O que é que você imagina sobre o ser humano, além do que você acabou de falar aqui? Como que é o ser humano, né? Depois você pode me fazer pergunta também. Chico, não, a palavra certa não é desacreditar do ser humano, mas pelo que a gente vem acompanhando corriqueiramente, não só em nossa cidade, mas no Brasil como um todo. O ser humano está perdendo, né, a sua essência de viver, o seu amor ao próximo. Esse tipo de coisas aí é infundável na sociedade, num povo. E é isso que a gente vê, que a gente tem que a cada dia, né, se moldar de muitas coisas. Essa é a minha visão, né? E eu vejo que até dentro de casa mesmo a gente está presenciando algo que muitos aí vai pelo lado religioso, outros, enfim, cada um tem a sua crença, cada um tem a sua visão, mas a gente vê que muitos vão mesmo por safadeza, né? Essa é a minha visão, né? Gente, quando se refere ao ser humano, né, a gente vê aí essas áreas aí onde o Piauí chegou a citar, né, religião, a política, né, ela ensina muito a gente, religião também, o futebol. Tem gente que diz que política, religião e futebol, Piauí, não se pode discutir. Eu acho que a gente tem que discutir tudo com pessoas civilizadas, lógico, né? A política principalmente, né, que a política, ela é a matemática do dia a dia, né? Na verdade, você não vive sem essa matemática, né? Você é um pagador de imposto, você às vezes é um contribuinte, né, nato para o crescimento da cidade onde você vive, mas às vezes você não tem o conhecimento devido de como funciona a política, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente se depara com a politicagem. Mas conversar com uma pessoa assim, igual o Piauí, que é um eleitor
ativo e criativo, um eleitor consciente dos seus direitos e deveres, está sempre aí se atualizando, é muito bom. Então, uma vez, Piauí, eu conversei com uma mulher, ela falou assim, ó, se for para conversar sobre política, para por aqui. Eu até tentei explicar para ela, né? Não, mas talvez você não goste da politicagem, né? Mas a política de verdade é essa que a gente realmente, né, vê. É raridade você ver, né? Mas eu entendo que às vezes a pessoa não está por dentro dessa realidade. A religião, por exemplo, existem várias religiões, milhões de religiões, digamos assim, né? E cada um com o seu jeito de ser, com a sua forma de agir e de ensinar os seus fiéis, né? De repente a gente pode não concordar, porque a opinião ficou para ser discutida, não foi aceita. Por isso que é bom conversar com pessoas que sabem lidar com a situação, mesmo discordando da gente, não entram num conflito pesado, né? Aí tem também o futebol, que eu não faço muito, eu não tenho muito noção de como funciona, mas aí eu vejo que cada um tem o seu jeito de torcer, de agir, de gostar. Isso forma dentro da gente pensamento diferente. Cada um tem o seu jeito de agir, de pensar. Isso quer dizer que a gente tem que respeitar. Existe no nosso país um nome que a gente não vê na prática, mas é democracia, né? Na prática, infelizmente, a gente não vê isso. Mas a democracia, que significa liberdade, né? Você tem a liberdade de falar, liberdade de expressão, né? Você tem a liberdade de escolher, de gostar, de fazer aquilo que você tanto quer. Infelizmente, essa liberdade ela está sendo invadida, né? Liberdade de locomoção, liberdade de expressão. Na verdade, a gente vive uma farsa no nosso país, né? O país do faz de conta, fazendo de conta que é um país que as pessoas são boas, né? No geral, as pessoas são solidárias, e isso a gente não vê isso na prática, né? Tem gente que a hipocrisia domina de um jeito que é difícil até explicar aqui como que está funcionando. Por exemplo, eu, no meu modo de entender, todo mundo tem um pouquinho de hipocrisia dentro de si, sabe, Piauí? Todo mundo é hipócrita de forma circunstancial ou não, mas é. Mas tem gente que é demais, né? Tem gente que vê você, fala uma coisa e sente outra. E não percebe que você percebe esse tipo de artimanha, né? É isso que acontece com o ser humano. Não é verdade, Piauí? Isso é verdade. Você falou tudo e um pouco a mais, né? O que a gente está corriqueiramente lidando aí nessas andanças da gente aí. E um ponto, né, que você tocou aí bem importante, né? A democracia. É o que a gente não está vendo, né? Que está obsoleta, né? Está fragilizada. E o que a gente vê é muita politicagem comparada com futebol, né? Uma coisa que não era para acontecer, né? Tem muitos que são fanáticos, né? Muitos que são politiqueiro nato, né? E isso aí é muito prejudicial à nossa sociedade, ao nosso povo, né? E tinha que se reeducar esse povo que tem essa visão assim, né? Não, né, querendo aqui colocar algo de empecilho assim para que essas pessoas não tenham, né, essa visão de algo, ou enfim, queira passar por seu próximo amigo, enfim. Eu não estou aqui para isso, mas eu vejo que é prejudicial para o nosso povo. O nosso povo precisa de pessoas sérias, tanto, né, independente da classe, porque o nosso país hoje ele está vivendo aí, né, de uma forma aí de um faz de conta, né? Isso aí não era para acontecer, né? Mas quem somos nós aqui para estar dando juízo de valor a isso, né? Realmente, eu penso assim, parecido com o que o Piauí citou aqui, né? Tentou expor suas ideias. A gente vê muito, né? Disputa pelo poder, muita ignorância. Ignorância não no sentido de não saber, mas de não querer aplicar aquilo que sabe, né?
Não é ignorância no sentido de ser rígido, de ser duro, de ser ignorante. É ignorância no sentido de ignorar aquilo que é certo e seguir o que é errado. Muita gente faz isso, tá? E infelizmente o nosso país ele está virando algo que faz medo, né? Hoje em dia, você que tiver filho, conscientize, oriente, né, a não confiar em ninguém sem primeiro verificar, porque é dessa forma que está se procedendo. As pessoas, né, com exceção de algumas, a gente vê que não vale a pena você confiar por conversa bonita, não confiar porque se aproxima de você com um sorriso nos lábios. De repente, o sorriso nos lábios vem para lhe prender, né? Lhe desarmar, ou mostrar que alguém que está ali está desarmado. Não, mas de repente está armado com unhas e dentes, querendo fazer de você uma ovelha, né? Uma presa fácil. É um lobo devorador querendo lhe dominar. Vem com um sorriso nos lábios e veneno no coração. Isso acontece. Eu estava conversando com o Piauí, agora há pouco, falando a respeito dos tipos de personalidade, né? Hoje em dia é difícil. Se você que tem sua família e a sua família não se comporta como um amigo, né, parceiro seu, pode esquecer. Pode esquecer, porque a família da gente realmente é quem considera a gente. Mas hoje em dia está tão difícil, se aquela pessoa que está próximo de você, que demonstrando que é amigo, e de repente começa com artimanha querer lhe dominar, tirar vantagem em cima de você, pode ter certeza que essa pessoa não é amiga. Porque quem tira vantagem em cima do amigo, de verdade, não se pode considerar-se um amigo, tá? Então a gente está aqui para falar um pouco sobre tudo e sobre todos. Em relação a tudo isso aí que o Piauí falou e eu estou falando para você, o que é que eu posso falar em relação ao ser humano, né? O ser humano ele está assim, fazendo de tudo para querer aquela educação que teve, talvez, né? Querer se prevalecer, querer ganhar. Que a gente nasce, cresce dentro talvez de uma educação que não pode ser frágil, não pode chorar, tem que ser homem, tem que ser duro. Isso está errado, uma educação dessa. Aí bate de frente com uma sociedade mesquinha, uma sociedade que acha que está tudo bonitinho, como se fosse novela, né? Quando vê na prática é totalmente diferente da teoria. E aí, como é que pode criar um filho sem ensinar como é que funciona a vida, as pessoas, o ser humano no geral, né? As intempéries da vida, na hora em que enfrentar as tempestades. Como que pode você criar um filho sem ensinar o beabá, como diz um dito popular, do jeito que deve ser, né? Tem que mostrar para ele como que funciona o ser humano. O ser humano, ele, se for, como diz o Augusto Cury, o escritor, ele diz que se for comparar com uma casa, muito de nós não conhece nem a sala de visita. Isso quer dizer que muita gente não se conhece, não conhece as avenidas do seu ser, não conhece o monstro do egoísmo que está alojado no seu cortejo cerebral, né? Tem muita gente que não sabe lidar com a situação, com uma emoção que tem, né? Não se sabe lidar com uma situação de uma emoção forte. De repente você começa a viver uma situação difícil, não tem preparo de viver de enfrentar as consequências dos seus atos. Por quê? Porque não se conhece. É um erro muito grande o ser humano não aprender a entender de verdade que no meio social, existem os monstros alojados, né? Os monstros que você vê, mas dentro da gente também tem o monstro do egoísmo, da disputa pelo poder, da ignorância. Então a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento a mais sobre tudo isso. Mas voltando um pouquinho em relação ao Natal,
ao espírito natalino, né? A sensibilidade que o ser humano tem de estar junto do outro, de compartilhar a alegria, eu acho que isso tem que permanecer. Passou o Natal, chega Ano Novo, tá, tem que ter tudo novo também. Ano Novo tem que mudar de pensamento, mudar os pensamentos negativos, tem que mudar talvez até a própria personalidade, né? De repente eu tenho uma personalidade má, estou pensando negativo, e através de um amigo, de uma ideia dessa que o Piauí citou aí, e eu estou aqui passando para vocês o que é que eu penso, aí você pode mudar, né? Isso aí é muito bom, quando a gente troca ideias com pessoas que não roubam a gente da gente mesmo, porque tem amigo que rouba você de você mesmo. Eu não quero ter esse tipo de amigo. Quero ter um amigo assim, igual o Piauí, que ele sabe ouvir, sabe falar, né? Uma pessoa que não tira o meu sossego, não assalta a minha tranquilidade e não faz de refém a minha paz. Esse é que é um amigo. Aquele que não tem egoísmo tão pesado comigo, né? Aquele que se alegra com a minha vitória, aquele que está a todo momento querendo o meu bem. Então, uma pessoa dessa, vale a pena você confiar, você estar junto, você conversar, vale a pena você travar uma amizade de verdade, né? Hoje em dia é difícil. Antigamente era mais fácil, né? Hoje parece que está sendo mais difícil. A tecnologia chegou, parece que é para atrapalhar. Por quê? Porque nem todo mundo está preparado para lutar pelo um conhecimento maior e pegar e entrar na tecnologia e avançar da melhor forma possível. Não. Mas em tudo que você pegar, em tudo que você tocar, se não souber lidar com a situação, não souber trabalhar, com certeza vai se ferrar. E vai ferrar muita gente. Não é isso aí, Piauí? É isso aí, Chico. Eu fico feliz demais de poder ouvir as suas palavras sinceras, né? Umas palavras que não tem curvas nem falsidade. E quero aqui também explanar um pouco das minhas ideias aqui em relação de um ponto que você falou da amizade. Hoje as amizades estão tudo virtual. Hoje ninguém se coloca no lugar do outro. Hoje ninguém sente a dor um do outro. Hoje é tudo pela internet, é tudo farsa, é tudo mentira. E isso, a essência do ser humano, né, de se colocar no lugar do próximo, de ter o bom senso, isso já não existe mais. Hoje é tudo virtual. Hoje a gente vê muitas pessoas aí, né, torcendo, né, um pelo outro de uma forma, né, ao contrário, não de uma forma que era para ser, como antigamente, como você tocou aí, né? E o que a gente vem mantendo, a amizade verdadeira, né? O companheirismo, a gente vem vendo que a gente estamos vendo aí filhos, netos sendo criados de uma forma mal educada, de uma forma que a gente não pode colocar assim maldosa, mas a gente estamos vendo que o mundo está ensinando nossos filhos aí de uma forma que era para a gente estar ensinando, né? Essa é a minha visão, né? É isso que eu vejo a cada dia nas nossas andanças pela nossa cidade. Muitos jovens que era para estar hoje, né, com a cartilha na mão, aprendendo o ABC, hoje está enveredando no mundo da criminalidade. É por isso que hoje a gente não pode mais, nem sequer, né, pegar no braço de um filho, né, ensinar de uma forma certa, né, porque as leis estão aí, sim, nós aceitamos e isso tem que ser feito, mas o que é direito do pai está perdendo a sua essência, né, é isso que eu vejo. É isso aí, para terminar esse nosso bate-papo aqui, falando um pouco mais sobre amigo, né, sobre amizade, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, Piauí: um amigo é o melhor de todos os bens e o que menos pensamos em conquistar. Isso é verdade, né? Tem outra que diz que o amigo não é aquele que lhe cobre de elogios, né? Lhe cobre de palavras bonitas, mas é aquele que lhe respeita, que lhe considera. Teu único amigo és tu, e não aquele que cobre você de cortesia e lisonjas, não é verdade?
Então, para terminar, eu quero aqui agradecer você e dizer mais, que entre a sociedade que a gente vive, é uma sociedade que não é tão preparada para entender a realidade dos fatos, né? A gente vive numa sociedade líquida, ou seja, uma sociedade que fala uma coisa aqui e desmancha ali, uma sociedade egoísta, uma sociedade mesquinha, uma sociedade que não tem a sensibilidade que deveria ter. A gente vê isso em pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande, né? Pessoas que têm conhecimento, né? Pessoas até que têm formalidade, aprendeu, estudou para fazer o certo e vive cometendo o errado, achando que uma pessoa igual a gente, que não tem um estudo elevado, não vai perceber. Tem muita gente hipócrita por aí. A hipocrisia existe dentro de todos nós, como eu citei anteriormente. Mas tem gente que é hipócrita que dá nojo. Tem gente que tem um dinheirinho a mais, né? Tem gente que às vezes não tem dinheiro, não tem poder aquisitivo, não tem casa, não tem carro, mas é um lixo por dentro. Isso quer dizer, tem gente que tem uma personalidade má. Só quando a mão dura do destino lhe toca nos ombros é que aprende a se levantar, abrir os olhos e enxergar a realidade da vida. Então, para terminar esse nosso bate-papo, essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Não confie em ninguém sem primeiro verificar, porque o ser humano, ele é inconfiável. Não é à toa que a Bíblia diz: confiar em Deus, porque o mundo já vive no poder do maligno. E muito obrigado.